dia. Mais uma segunda-feira abençoada aqui junto com todos vocês. Que Deus abençoe a segunda-feira de vocês, que Deus abençoe a semana de vocês, o mês, o resto do ano. Que Deus abençoe todos os dias de vocês. Vocês que estão ouvindo a palavra do Senhor, que o Senhor abençoe de maneira sobrenatural. Nosso Deus é um Deus presente, um Deus que está sempre conosco, está sempre com aqueles que buscam a sua presença. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, buscando a presença de Deus para nossas vidas. Então, nessa segunda, o Senhor me deu mais uma palavra para que eu possa estar ministrando para todos vocês que têm assistido os meus vídeos, que têm ouvido a palavra do Senhor. O Senhor continua falando conosco. Primeiro de tudo, quero dizer que estamos alegres, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O nosso Deus é um Deus bom em todo o tempo da nossa vida. Todos os dias da nossa vida o Senhor é bom. Deus, Ele é bom na nossa alegria, Ele é bom nos momentos difíceis que nós passamos, porque Ele está sempre conosco, seja no dia bom ou no dia mau. O nosso Deus está sempre conosco, nos fortalecendo, nos direcionando o caminho que nós possamos seguir. Então, nós temos muito que agradecer ao nosso Deus, que se não fosse Ele na nossa vida, seria muito mais difícil, né? Mas com o nosso Deus tudo é fácil, tudo é possível. Somos um povo vitorioso, um povo que Deus escolheu para andar com Ele. Então, nessa manhã, nós estamos com mais uma palavra sobre a obediência a Deus, né? Deus tem falado muito conosco, nos dando exemplo das pessoas que andam e obedecem a Deus, né? As pessoas que andam com Deus, Ele obedece. Então, nessa manhã, nós vamos estar falando sobre Abraão. Abraão foi um homem de Deus que ouviu a palavra do Senhor. Ele não conhecia Deus, mas quando ele ouviu a palavra do Senhor, ele obedeceu, e por causa dele obedecer a palavra de Deus, ele se tornou um grande homem abençoado, ele se tornou um amigo de Deus, né? A palavra de Deus fala que Abraão era amigo de Deus, né? Por quê? Porque ele obedecia, mesmo sem ele conhecer Deus, ele obedecia a palavra dele. E nessa manhã eu quero estar lendo uma passagem da Bíblia para vocês, que está no livro de Gênesis, capítulo 12, 3 versículos apenas, do 1 ao 3, que fala assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa palavra ela nos mostra que quando Deus ele chama Abraão, ele não só chama Abraão para andar com ele, mas também ele lhe faz promessas, grandes promessas, né? Então, a partir daquele momento, ali estava sobre Abraão a responsabilidade dele ouvir a palavra de Deus e obedecer, ou também ele tinha a escolha de não obedecer, né? Mas ele escolheu obedecer aquilo que Deus lhe falou, porque eu creio que Abraão, ele estava ali na casa do pai dele, com a família dele, estava tudo bem,
E de repente Deus aparece para ele e fala: Abrão, né? Porque na época o nome dele ainda não era Abraão, o nome dele era Abrão, né? Então Deus fala: Abrão, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então nós conseguimos enxergar nessa palavra que Abraão, ele tinha tudo para ele falar para Deus: não, eu estou bem na casa do meu pai, eu estou muito bem no meio da minha família, parentela. Por que eu vou sair para uma terra que eu nem sei onde que fica essa terra, nem sei onde é, né? Deus, ele ia sair andando e Deus era quem ia lhe mostrar qual era essa terra. Mas Abraão, ele escolheu obedecer a palavra de Deus. E a palavra diz que ali Abraão saiu sem rumo, somente na direção de Deus. Porque essa palavra nos mostra que nós não precisamos entender qual é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Nós só precisamos lhe obedecer. E foi isso que Abraão fez. Abraão, ele saiu da casa do pai dele, saiu do meio da parentela dele, sem saber para onde ia. Mas ali Deus, quando ele nos faz uma promessa, ele cumpre. Deus jamais deixa de cumprir a sua palavra, aquilo que ele lançou sobre a nossa vida, né? A Bíblia fala que a palavra de Deus jamais voltará vazia. Quando Deus, ele lança uma palavra sobre nós, aconteça o que acontecer, mas ela tem que se cumprir. Porque Deus, ele nunca falha. Deus jamais deixou de cumprir uma promessa na nossa vida. Isso começou desde o começo do mundo, desde a época de Abraão. Então, Deus fala para ele e aí Deus ainda lhe faz uma promessa. E ainda ordena, dá uma ordem: Abraão, eu te engrandecerei. Abraão seria engrandecido pelo próprio Deus. Abraão seria, se ele obedecesse a palavra de Deus, ele seria abençoado, ele ia prosperar em tudo quanto ele fizesse e ainda ia ser uma bênção nas mãos do Senhor, porque essa foi a ordem do Senhor: Abraão, seja tu uma bênção. E Deus ainda lhe fala: aqueles que te abençoar, eu te abençoarei. Mas também aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Olha que responsabilidade Deus, ele tem por nós quando ele nos chama para andar com ele e obedecer a ele. Então, essa palavra fala que Abraão, ele saiu somente na direção de Deus. Abraão não precisava saber qual era a terra que Deus ia lhe mostrar e também não precisava entender qual eram os planos que Deus tinha para a vida dele. Ele só precisava obedecer à voz de Deus. E foi o que ele fez. Ele obedeceu, ele deixou tudo. Ele deixou a casa do pai dele, ele deixou a parentela dele e saiu para um lugar que ele não sabia onde era essa terra, mas ele saiu na direção de Deus. Deus estava ali com Abraão, guiando cada passo que ele dava. E da mesma maneira, meus irmãos, é assim com a nossa vida. Foi com Abraão e é também conosco. Naquela época era Abraão, hoje somos nós que andamos na presença de Deus, obedecendo a sua palavra. Quando nós obedecemos, eu já falei isso, nós temos uma vida totalmente diferente. Porque a palavra de Deus fala que há diferença entre os que andam com Deus, os que servem a Deus e os que não servem. Tem que haver uma diferença entre os dois, entre o que serve e o que não serve. E essa foi a diferença. Abraão,
obedeceu a Deus e ele foi um referencial de Deus aqui na terra. Ainda hoje nós ouvimos falar na vida de Abraão, em tudo que Deus fez na vida de Abraão. Porque quando nós resolvemos, Deus nos chama para andar com Ele, precisamos fazer renúncia da nossa vida. E foi isso que Abraão fez. Abraão, ele renunciou tudo aquilo que ele tinha para seguir a Deus. Ele fez uma renúncia de tudo, né? Para obedecer ao Senhor. E nós precisamos, quando nós somos chamados por Deus para andar com Ele e obedecer, porque essa é a vontade do Senhor, que todos nós obedecemos. Então, precisa ter uma renúncia na nossa vida. E qual é essa renúncia? Todos nós sabemos o que é preciso nós renunciar. Renúncia às vezes é uma mentira. Se mentir, não podemos mais mentir. Se enganamos, não podemos mais enganar. Nós temos a palavra de Deus, quando Jesus foi procurar Nicodemos ali para saber o que ele poderia fazer para seguir Jesus, Jesus falou: tem que nascer de novo. Para seguir a Deus, precisamos nascer de novo. Ali, Nicodemo, ele não entendeu o que Jesus quis dizer, nascer de novo. Ele perguntou: mestre, como pode um homem já velho nascer de novo do ventre da sua mãe? Deus não estava falando disso, nascer do ventre da mãe. Deus estava falando, Jesus estava explicando ali para Nicodemos que precisava nascer de novo, ser um novo homem, uma nova mulher, ali fazendo a vontade de Deus, fazendo uma renúncia de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Para que a nossa vida seja uma bênção e que nós sejamos abençoados por Deus, precisamos fazer uma renúncia na nossa vida daquilo que não agrada ao Senhor. E foi isso que Abraão fez, obedeceu a Deus, e Abraão viveu grandes bênçãos, tudo aquilo que o Senhor prometeu a Abraão, Deus cumpriu. E ali Abraão foi vivendo na presença do Senhor e obedecendo, e ali Deus, Sara, esposa de Abraão, era estéril, ela não poderia ter filho, mas Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, ou seja, se ele obedecesse, né? Então, Deus prometeu que a geração de Abraão seria como a areia do mar, que ninguém pode contar, né? Assim seria se ele obedecesse tudo aquilo que Deus tinha falado para ele. E Abraão obedeceu, mas existe um grande problema para que Abraão fosse pai de uma grande nação, porque a esposa de Abraão, Sarai, que na época também ainda não era Sara, depois foi que Deus mudou o nome deles, né? Abraão passou a ser chamado Abraão, Sara, que era Sarai, se passou a chamar, Deus chamou ela de Sara. Então, existia um grande problema para Abraão ser o pai de uma grande nação, porque Sara, ela era estéril, e o tempo foi passando e cada dia mais foi ficando mais difícil de Abraão ser o pai de uma grande nação. Sara era estéril, Sara ficou velha, Sara parou os costumes das mulheres para poder gerar filho, e então foi dificultando cada dia mais. Por que que Deus deixou acontecer isso? Porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Deus, ele opera no impossível. Por isso que muitas vezes Deus, ele deixa situações da nossa vida se tornarem impossíveis a ponto de nós não poder fazer mais nada, porque ele quer fazer. E quando ele faz, ele quer que nós reconheça que foi ele que fez.
que ali na nossa vida aconteceu um milagre, que ali na nossa vida Deus fez o impossível. E quando Abraão tem 75 anos, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu vou te dar um filho. Esse filho era o filho da promessa, que foi Isaque. E ali o tempo passa e Abraão, com 100 anos, Deus dá Isaque a Abraão. Sara, já velha, sem nenhuma condição humana de gerar filho. E Deus ali aparece para Abraão e fala: Abraão, ano que vem, quando Deus envia, vai até a tenda de Abraão e fala: ano que vem, por essa mesma época, quando eu vou passar aqui, Sara vai estar com um filho nos braços. Até Sara achou impossível. A palavra de Deus fala que Sara, ela riu. Como pode uma mulher velha como eu, estéril, não tem mais o costume das mulheres ainda ter filho na minha velhice? E Sara teve Isaque, filho da promessa. A promessa que Deus tinha prometido a Abraão se cumpriu. E ali eu creio que mais uma vez Abraão muito feliz, mas Sara, porque ali aconteceu algo impossível na vida deles dois, Abraão com 100 anos, sendo pai, né? Então eu creio que ali a alegria daquele casal foi muito grande com o filho que Deus lhe prometeu. Mas aí o tempo passa, Isaque cresce e de repente Deus aparece novamente para Abraão e pede Isaque como sacrifício. Deus fala para Abraão: Abraão, vai até o Monte Moriá e lá me oferece um sacrifício em um monte que eu vou te mostrar. E esse sacrifício é Isaque que eu quero. Agora imaginamos como ficou Abraão. Eu creio que ali Abraão, ele entristeceu. Abraão ficou preocupado, porque Deus, depois de tanta luta, Deus tinha lhe dado um filho. E depois, de repente, Deus pede aquele filho como sacrifício. Mas Abraão obedece a Deus, mesmo sabendo que ali estava falando do próprio filho, do único filho que Abraão tinha, que Deus tinha lhe dado. E ali, mesmo assim, em meio à tristeza, em meio à angústia, creio que não desespero, porque quem tem Deus não se desespera, mas a tristeza ali no coração de Abraão, com certeza era muito grande. Mas mesmo assim, dependendo do seu filho, do seu único filho, Abraão obedece a Deus. E a palavra diz que Abraão subiu, ajeitou ali a lenha, o sacrifício, e pegou Isaque e subiram para o monte que Deus ia lhe mostrar. E no caminho, o próprio Isaque, ele vê que Abraão vai levando a lenha para queimar o sacrifício, mas não está levando o cordeiro que seria para o sacrifício. E o filho pergunta ao pai: pai, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro? E Abraão responde: meu filho, Deus proverá. Essa palavra, Deus nos ensina que nós só precisamos obedecer a Deus como Abraão obedeceu. O resto, Deus proverá. Deus, ele proverá tudo na nossa vida. Não precisa nós se preocupar. A única preocupação que nós precisamos ter é de obedecer a palavra de Deus, é de obedecer a voz de Deus. O resto Deus proverá. E ali Abraão
continuou a sua caminhada com o seu próprio filho, e ali eles subiram no monte, chegaram no lugar que Deus mostrou para ele que ali seria o lugar do sacrifício. Abraão pega o filho, Abraão faz o altar, pega o filho, amarra e coloca ali em cima do altar. E quando Abraão vai sacrificar o filho, Deus provê, Deus se manifesta, Deus entra na situação. E é assim com a nossa vida. Quando nós obedecemos ao Senhor, não precisa nós se preocupar com o cordeiro para o sacrifício. Não precisa nós se preocupar com a situação que nós estamos passando, seja ela qual for. Seja uma situação que aos nossos olhos jamais nós temos como resolver, mas Deus proverá. Se eu obedecer, Deus proverá tudo que eu preciso. Todas as minhas necessidades, Deus proverá, como Ele proveu ali na vida de Abraão. E quando Abraão pega ali a faca para ali sacrificar o seu próprio filho, Deus branda do céu e fala: Abraão, não faça mal ao seu filho. E ali Deus provê um cordeiro para Abraão sacrificar ali no lugar do filho. Deus queria, agora eu faço uma pergunta. Você acha que Deus queria Isaac como sacrifício? Depois de tanta promessa que ele fez a Abraão através da vida de Isaac? Claro que não. O que Deus queria ali naquele momento era provar a Abraão se ele obedecia mesmo a Deus. E Deus viu que mesmo dependendo do seu próprio filho, do seu único filho, Abraão obedeceu a Deus. Isso é um grande ensinamento para nossas vidas. Se Deus falar, se Deus pedir, o que Deus falar, nós precisamos obedecer à voz de Deus. Porque quando nós, como ele fala na palavra ali no livro de Josué, quando ele fala para Josué, Josué, se você me obedecer, nada te resistirá. E assim é na nossa vida, meus irmãos. Nenhuma situação pode nos resistir quando nós obedecemos ao Senhor. O mal não pode nos resistir. A tristeza não pode nos resistir. A enfermidade, ela não pode nos resistir. A angústia, as aflições, nada desse mundo pode nos resistir quando nós estamos e andamos em obediência ao Senhor. Precisamos obedecer a Deus. Essa é a palavra do Senhor nessa manhã. Por mais difícil que seja a situação às vezes da nossa vida, talvez nessa manhã você esteja se sentindo desamparado, sentindo sozinho, angustiado, triste. Mas se você obedecer a Deus, nada disso vai te resistir. Tudo isso Deus vai jogar por terra, no nome de Jesus. Então essa é a palavra que o Senhor me deu nessa manhã, para que nós possamos ter uma vida abençoada, uma vida cheia de alegria, uma vida de abundância em tudo, uma vida onde nós colocar a nossa mão, nós ser abençoado. Uma vida que nós seja próspero em tudo, porque muitas vezes nós confundimos que prosperidade é só dinheiro, é só vida financeira, né? Uma vida boa financeira, não. Prosperidade é tudo.
é uma vida com saúde, é uma vida onde Deus supre todas as nossas necessidades, seja ela qual for, assim como Ele supriu a necessidade de Abraão, quando ele foi sacrificar o seu próprio filho, Deus providenciou aquele cordeiro para ele sacrificar em lugar do filho. Deus proverá. E nessa manhã, eu quero declarar na sua vida, na vida de você que vai estar ouvindo essa palavra, não importa a situação que você está passando hoje. Pode ser enfermidade, você pode estar desenganada pelo médico, você pode estar passando uma situação financeira que é impossível aos olhos do mundo essa situação ser resolvida. Mas eu quero declarar na tua vida nessa manhã, debaixo do poder e da autoridade do nome de Jesus Cristo, que Deus vai prover essa situação. Deus proverá para você aquilo que você está precisando, no nome de Jesus. Eu falo para você no nome de Jesus, porque no nome de Jesus há poder. E esse poder está sobre a tua vida nessa manhã, para que Deus possa prover todas as tuas necessidades, seja ela qual for, seja ela fácil, seja ela impossível, Deus vai prover, porque Ele é o Deus do impossível. Amém? E que essa manhã seja uma manhã de bênção, uma manhã que você possa ter a certeza que Deus falou com você, porque Deus já falou comigo através dessa palavra, por isso eu estou passando ela para você. Obedeça a voz do Senhor, obedeça a palavra do Senhor, porque a única coisa que você precisa para que todas as suas necessidades, seus problemas sejam resolvidos, é obedecer ao Senhor. O resto, Deus proverá. Deus vai prover na tua vida tudo aquilo que você está precisando nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, por mais difícil que seja, por mais impossível que seja, porque o nosso Deus, Ele é Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus que pode nos ajudar, que pode nos abençoar. Então, essa manhã eu quero estar orando por você para que Deus venha te visitar, Deus venha te abençoar, Deus venha visitar o teu coração nessa manhã e prover aquilo que você precisa. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai querido, nessa manhã, Pai, eu estou aqui diante da Tua presença, Pai. E eu quero Te apresentar, Te entregar, colocar nas Tuas mãos e diante do Teu altar essa palavra que veio direto do Teu coração para nossas vidas, meu Pai. E que essa palavra, ela possa falar falar o coração de todas essas pessoas que vão estar ouvindo esse vídeo e essa palavra, meu Deus. Que em nome de Jesus, o Senhor venha prover as necessidades de cada pessoa, Pai. Que o Senhor venha falar no coração de cada pessoa e que elas, Pai, escolha te obedecer, andar na Tua presença como Abraão andou, obedecendo a Tua palavra, porque o resto Deus proverá. E eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor venha prover a necessidade do Teu povo, Pai. Porque o Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus, a quem nós temos crido e confiado em Ti, Senhor. Porque o Senhor é bom em todo o tempo da nossa vida. O Senhor é bom todos os dias da nossa vida. Amém? Que o Senhor te abençoe, que depois você possa estar testemunhando dessa palavra, que Deus proveu tudo na tua vida, em nome de Jesus. Amém.